Sejam bem-vindos de volta a essa série onde estamos construindo aqui essa API de usuários, e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês qual que vai ser o restante do projeto que a gente vai fazer, mas não será todo, porque senão ia dar um vídeo muito longo. Então vamos descer aqui. Eu estou atualizando essa documentação aos poucos, então vocês vão perceber que se pararem lá no vídeo anterior e derem uma olhada, isso aqui estava com outro formato. Essa documentação eu estou atualizando para deixar ela mais fácil fazer a leitura. E além disso, eu também fiz uma separação aqui do que vai ser tratado como regra de negócio ali, toda na parte do TDD, e depois o que vai ser feito de fato com a infra. Então, vocês podem reparar que agora tem esse ícone de infra aqui embaixo, e falando qual que é o endpoint que vai ser utilizado, algumas regras de validação no controller, em todos os casos do CRUD eu tenho isso aqui agora. Então, nesse vídeo, o que a gente vai fazer? Ainda não vamos tratar de cada um desses casos aqui, eu vou deixar isso para o vídeo separado, porque a estrutura de diretórios que a gente vai utilizar aqui, ela é um pouco, eu não vou dizer complexa, mas ela é diferente do modelo que eu vejo o pessoal mostrando no YouTube. E para facilitar isso, eu montei esse mapa mental aqui, e eu vou dar uma passada com vocês aqui como vai ser feita essa construção, e eu também já deixei um script de geração desses diretórios mais aqui embaixo, mas eu vou mostrar também na medida que a gente for construindo aqui a aplicação. Então vamos lá. Aqui no meu mapa mental, também vou disponibilizar esse arquivo dentro de um diretório para vocês. O que vai ser trabalhado, tá? Hoje, se eu venho aqui no meu projeto, deixa eu dar um command aqui, tá aqui. Só fechar aqui, que depois eu mostro isso aqui com mais detalhe para vocês. Como que tá o projeto hoje? Então eu tenho aqui um diretório SRC, onde eu tenho esse diretório infra e os arquivos necessários para poder fazer com que o Express não, a gente está usando o Fastify. O Fastify funcione aqui. Então, dentro do diretório SRC, eu tenho o infra, eu tenho o server aqui, o app, onde vai ser feito as configurações específicas do Fastify, e esse env, onde a gente está validando ali as variáveis de ambiente de entrada para a aplicação funcionar, e por enquanto não tem mais nada. Dentro de teste, eu tenho o diretório config e unity, com esse calc aqui que a gente já vai aproveitar para deletar, não vai ser utilizado nessa aula, e mais nada. Qual que vai ser a estrutura que a gente vai usar aqui então? Dentro do diretório testes, eu vou ter um diretório Unity. Por que eu tenho esses outros diretórios aqui? Daqui a pouco eu falo. Então, em Unity, dentro de Unity, eu vou ter módulos e um diretório @mox. Dentro de módulos, eu vou ter users, que vai ser o nome do módulo que eu estou trabalhando. E dentro de users, eu vou ter um diretório use cases. Ou seja, todos os testes unitários do módulo de usuários no use case. E aqui embaixo eu vou ter os mocks também, eu não vou abrir mais aqui, porque daqui a pouco eu vou falar desses arquivos, a sequência que a gente vai criar. E aí, vocês podem reparar que eu também tenho umas outras pastas aqui que estão com os nomes ocultos. Eles estão aqui, só estão com nomes na mesma cor do background aqui, para poder não confundir. E por que eu não estou exibindo isso? Porque isso aqui vai ser, à medida que o curso for passando, né, que essas aulas forem passando, eu vou tirando aqui esse oculto e vou mostrando para vocês o restante da estrutura. Então, olhando aqui para os testes unitários, eu tenho módulo, users e use case. E eu vou seguir uma sequência muito parecida dentro do meu diretório SRC. Então, dentro de SRC eu vou ter módulos, dentro de módulos eu vou ter users, dentro de users eu vou ter 3 diretórios, que diferentemente aqui do Unity, ó, eu já caio no use case. Então, qual que é a separação aqui? Application, domain e infra. Dentro de application eu vou ter repositories e use case. Eu deixei um comentário aqui nesse mapa mental para poder facilitar também o entendimento de cada um desses diretórios. E, por exemplo, aqui no caso de repositórios, são as interfaces dos repositórios, e os use cases são os casos de usos ou as regras de negócio. Dentro de domain, eu vou ter entidades e esquemas. Também tem comentários aqui. Entidades são as classes das entidades e os esquemas são os esquemas de validação. É meio lógico, né? Nem precisaria escrever, mas é bom deixar. Como é uma estrutura um pouco mais separada, vai facilitar aí ao longo do desenvolvimento. E infra, eu tenho os repositories e memory. Qual que é a diferença desse repository daqui para esse de cá? Aqui em cima de applications, esse repository é uma interface dos repositórios que serão implementados aqui dentro de infra. E por que eu fiz essa separação? Primeiro que esse modelo aqui é muito próximo do projeto que eu estou trabalhando hoje. A gente tem uma estrutura muito similar a essa aqui. E também fica mais fácil da gente entender a responsabilidade de cada arquivo dentro dos seus diretórios. Então, até no próprio nome do arquivo fica fácil de você saber, eu estou trabalhando com uma entidade, eu estou trabalhando com o caso de uso, ou estou trabalhando com esquema, e à medida que a gente for desenvolvendo, vocês vão perceber isso. Parece complicado, nossa, é uma estrutura muito grande, não precisa desse monte de pasta, mas vai fazer sentido. Obviamente que isso aqui
não são as pastas nem essa estrutura que vai definir a arquitetura em si, é só uma maneira diferente aí de trabalhar com uma estrutura de árvores, de diretórios, para poder facilitar a leitura. Tá. Qual que vai ser a sequência, então, de arquivos que a gente vai criar a partir dessa estrutura? Eu deixei aqui também nesse... Não é aqui, aqui. Deixa eu abrir esse README aqui. Eu tenho um plugin aqui no VS Code. Se eu clico com o botão direito do mouse, ele me mostra esse Markdown Preview aqui. E eu tenho aqui qual é a sequência que a gente vai trabalhar. Então, vamos começar com o teste. Depois a gente vai criar o esquema de validação da variável ali, da constante, que daqui a pouco a gente vai ler qual que é o payload válido. O próprio use case. Depois, o repository vai ser a interface de repositório. A entidade. O user memory, que vai ser a transação de banco de dados que a gente vai fazer, porém em memória, porque a gente ainda não está trabalhando com o Prisma nem um banco real. E no final vamos trabalhar com um mock que gera esse usuário. E para facilitar a geração dessa árvore aqui, eu deixei esse script aqui também, isso vai estar no próprio README da aplicação, aonde eu estou executando aqui pelo terminal a geração já dos diretórios e deixando um arquivo index dentro de cada um deles, que também vai ser utilizado ao longo aqui do desenvolvimento, vocês vão entender logo a seguir. Então, como vai funcionar esse script aqui? Eu estou gerando aqui uma variável módulo, né, módulo com o nome de usuário, e aí esse comando aqui ele gera para mim a estrutura considerando esse módulo aqui. Então, dentro de testes eu vou ter unit, módulos, módulo que aqui no caso vale usuários e use case. Exatamente igual está aqui em cima, módulo e usuário e use case. E o restante aqui para baixo é exatamente essa estrutura aqui. Tem mais uma sequência aqui, tem mais um item para eu poder clicar para poder mostrar para vocês, que é exatamente essa sequência que a gente vai criar. Eu já deixei enumerado, por exemplo, create use case test. Então, se eu venho aqui dentro do meu Unity e abro, ó, esse aqui é o primeiro arquivo que eu vou gerar, que é exatamente na sequência que está aqui para poder facilitar na explicação, tá? Então, beleza, vamos começar aqui então. Vou fechar esse cara, vou fechar, não precisava, né? Mas tudo bem, eu vou copiar daqui. Para poder executar isso aqui, eu vou copiar o recurso inteiro, eu posso tanto daqui ou pelo próprio preview aqui, copiar por aqui é até mais seguro para não correr o risco de vocês alterarem algum valor aqui e acabar parando de funcionar. Vamos abrir o terminal aqui com Command J ou Ctrl J, caso vocês estejam no Windows, e basta colar. Não precisa esperar ele ir até o final, vou deixar aqui, mas não é necessário. E vou dar um Enter. Outra coisa também que eu preciso comentar aqui é que existem outras linhas aqui que estão comentadas. Vocês podem reparar que tem esses asteriscos, não é hashtag ou jogo da velha aqui, atrás do comando, que são os restantes dos diretórios que a gente vai criar, que são exatamente esses que estão comentados aqui mais à frente. Então, à medida que essas aulas forem avançando, eu vou descomentando aqui e rodando o comando de novo. Não tem problema repetir o comando, tá? Porque se o diretório já existir e esse arquivo index também existir, ele não dá pau. Por exemplo, se eu venho aqui e rodo novamente o mesmo comando, ele simplesmente vai executar. Caso tenha um arquivo lá, ele não vai modificar, não vai dar nenhum problema. E se não existir, ele vai criar na sequência que a gente precisa. Beleza, então eu vou fechar aqui. E pela sequência aqui que está no README, o primeiro arquivo que a gente vai trabalhar é esse create user use case test ts. E eu já vou explicar para vocês também a estrutura de nomes que eu vou utilizar aqui durante o desenvolvimento. Então, dentro de módulos, eu tenho users e use case. E aqui dentro eu vou ter um arquivo create use case.test.ts. Como que vai ser a sequência aqui de criação e por que esse nome tão longo aqui no nome do arquivo? Create use case, está falando que eu estou testando um use case, teste porque eu estou dentro do diretório de testes, .ts, que é a extensão do arquivo que eu estou utilizando. Vocês vão ver que vai ser bem fácil de eu criar os outros arquivos, porque esse nome aqui basta eu tirar, por exemplo, no meu use case eu vou tirar esse teste. Quando eu for trabalhar com esquema, não vai ser use case, eu vou trocar esse use case para esquema. Mas a gente vai desenvolvendo e vocês vão entender. Outra coisa também que vai ser o modelo aqui que eu vou utilizar. Eu vou criar primeiro o teste, desculpa, e à medida que eu for necessitando de gerar os outros arquivos, a gente vai criando. Vocês vão reparar que o teste vai ficar todo vermelho aqui em alguns pontos, e eu vou explicando para vocês como vai ser a sequência, seguindo aqui exatamente esse modelo que eu já deixei aqui para poder guiar na construção. Bom, então beleza, vamos começar então finalmente. Vou ajeitar aqui o teclado.
Vamos lá, prontinho. Então, para começar um teste aqui usando o Jest, eu vou iniciar com o describe, que vai descrever do que se trata esse teste, e eu também costumo já deixar aqui o nome create user use case, que é exatamente a classe que vai ser exportado do use case. Vai acompanhando a sequência que vocês vão entender. Aqui eu abro uma arrow function para poder construir o restante do teste, e aqui dentro eu vou colocar um which should create a user. Lembrando que nós não vamos trabalhar com todas as regras de negócio nesse primeiro vídeo, porque a gente está montando a estrutura. Então eu vou fazer o básico aqui, que é simplesmente receber o payload válido, gravar isso no banco de dados em memória, para o teste poder passar, e aí nos próximos vídeos a gente trata ali a questão de cada um desses pontos aqui de validação. Beleza, então, o que eu preciso para poder criar o meu usuário seguindo aqui a minha regra de negócio? Um payload válido. Então eu já vou copiar esse payload aqui. Vou fazer diferente, eu vou vir aqui dentro, fazer o seguinte, eu preciso de uma constante, userData, e de propósito eu vou criar ela com algumas propriedades inválidas para vocês entenderem por que a gente vai começar fazendo, depois do teste aqui, trabalhar com esquema. Então eu vou colocar aqui username, chamar de John aqui, user e-mail, john@mail.com, password, vou colocar aqui como só pass, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e birth aqui, que seria a data de nascimento da pessoa, né? Somente a data. Então, new date, com uma data aqui, 200101. Salvei. Então, com esses dados de usuário, eu vou chamar um use case, então use case.execute, ou seja, dentro desse execute vai ter uma função execute, dentro desse use case vai ter uma função execute, que eu vou passar o meu use data aqui para poder gerar o meu usuário. E eu espero que, ao executar esse use case, eu receba um objeto tendo user, e esse user, eu expect que esse user tenha uma propriedade, ou seja, to have property ID, que é o que vai ser gerado com o banco de dados. Então, eu vou passar esses dados aqui de geração para um use case, esse use case vai processar, vai fazer as validações depois, nos próximos vídeos, e como retorno ele vai me devolver um objeto com usuário, e esse usuário precisa ter uma ID que eu não estou passando aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa ajustar aqui é que, como eu vou trabalhar com banco de dados, então eu tenho um processamento que ele é assíncrono, ou seja, ele demora um pouco para poder executar. Então, esse use case, eu preciso aguardar com o await aqui, que ele finalize para depois eu executar essa linha de baixo. E se essa minha função ela é assíncrona, eu preciso determinar aqui em cima no meu it, que ela é uma função assíncrona. E aí a gente já tem aqui o primeiro caso aqui que eu não tenho esse use case declarado em nenhum lugar. Então aqui fora do meu describe, eu vou colocar uma constante, vou chamar de let, use case, vou copiar aqui, e vou declarar o tipo dessa variável, que é exatamente esse nome que está no meu describe aqui. Então a partir desse momento, ó, eu já tenho uma variável declarada, que era do tipo create use case, mas eu não sei quem que é esse create use case ainda. Por enquanto, a gente só vai seguindo aqui para poder fazer com que isso funcione. E esse useData aqui, ele está passando esses dados, que são dados que, por enquanto, não tem validação nenhuma. Só que se eu olho aqui no meu payload válido, quais que são as propriedades que eu preciso receber? É o nome, e-mail, password e esse birth date aqui. Só que eu estou passando valores completamente errados aqui, né? Não totalmente, mas são 4 chaves, mas não estão seguindo os mesmos nomes que estão aqui. E uma das regras de validação lá na frente é que o controle não deverá aceitar campos diferentes do payload válido. Então, o primeiro arquivo que a gente vai gerar aqui vai ser exatamente o esquema de validação, que por enquanto vai ser apenas uma tipagem, mais para frente a gente vai usar uma biblioteca para poder validar, muito similar com o que a gente está fazendo lá nas variáveis de ambiente, para garantir que isso aqui está funcionando e está recebendo apenas aquilo que de fato foi considerado válido. Então, o primeiro arquivo que a gente vai fazer aqui, depois dos testes, é esse create user schema, aonde ele fica aqui dentro do meu mapa aqui de diretórios. Dentro de domain, eu tenho o diretório schemas aqui. Deixa eu até abrir aqui, ó. Então eu criei o primeiro use case,
depois eu vou para o esquema. Mas por que eu tenho essa separação aqui também? Por que esse esquema não poderia estar dentro de application e de infra, né? Qual que é a lógica que eu estou usando aqui para poder montar? Tudo aquilo que é utilizado para os demais arquivos, por exemplo, a entidade vai ser usado na interface de repositório, vai ser utilizado aqui na memória, esse esquema vai ser utilizado na validação, no use case, vai ser utilizado lá no teste. Então, eu jogo aqui dentro de domínio, ou seja, são arquivos que serão usados em mais partes da aplicação. Então, eu vou ter esse esquema aqui. Reparem no nome dele também, ó, create-user.schema. Mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui para o use case. A única coisa que muda é que ao invés de use case, eu vou ter esquema. E onde ele fica? Dentro de módulos, users, domains, esquemas. Esse comando que eu rodei aqui no começo já gerou para mim essa árvore de diretórios aqui. Caso vocês queiram criar manualmente, não tem problema. Então aqui dentro eu vou gerar um novo arquivo. Eu já vou até fazer o seguinte, ó. Vou dar um enter aqui no VS Code, copiar o nome desse arquivo, vir aqui no esquema, novo arquivo, tirar o teste, tirar o use case, colocar esquema.ts. E aqui dentro eu vou gerar uma exportação de uma tipagem, então export type, create user props, e ele vai receber exatamente isso aqui que está como um payload válido. Então, eu vou simplesmente copiar aqui, tirar essa chave e vou colar aqui para poder validar. Além desse arquivo aqui dentro desse diretório, eu também tenho um index. Para que serve esse index aqui? Para que eu possa exportar todos os arquivos que tem nesse diretório e facilitar, não é facilitar, deixar minha importação mais limpa nos meus arquivos. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Então agora eu estou com o export type create user props aqui. Se eu venho aqui e falo que esse user data é do tipo create user props, repare aqui, ó, que a minha importação ele puxou todo o caminho do meu arquivo e também o nome do arquivo no final. Só que eu queria importar só com isso aqui, ó, ou seja, dentro do diretório esquemas eu tenho esse create user props. Para isso funcionar, basta eu vir aqui no meu index e exportar tudo de dentro desse arquivo. Na hora que eu salvar, vocês vão ver que agora eu já não tenho mais problema aqui no meu VS Code. E aí, de cara, eu já tenho aqui falando que username não é uma propriedade válida para essa propriedade aqui que eu acabei de criar. Então, eu já vou corrigir aqui. Basta dar um Ctrl espaço. Eu quero que esse aqui seja o nome. Faltou 2 pontos aqui. A mesma coisa para o e-mail. Então, vou apagar aqui, dou um Ctrl espaço, e-mail. Vou apagar. Vou colocar aqui password, e aqui também eu tenho uma outra validação que é, o meu password ele é do tipo string e eu estou passando um número aqui. Essas são as vantagens de usar o TypeScript. Ele vai me sinalizando ali caso tenha algum problema durante a execução dos códigos. Então eu vou simplesmente comentar e esse cara aqui, comentar não, né? Colocar ele como string, e esse cara aqui é o birthdate. Beleza, então agora eu já tenho a validação, ainda não é uma validação forte, estou apenas tipando essa constante. Mais à frente a gente vai fazer essa validação de um jeito que, se eu tentar passar algo, eu vou ter um erro e tudo mais. Mas isso vai ser mais à frente lá quando eu estiver trabalhando com os controllers. E agora eu estou passando, já seguindo aqui, certinho o payload para dentro do meu use case. Porém, apesar de eu ter feito aqui a declaração desse use case, eu estou tipando essa constante, eu não sei ainda, né? O código não sabe o que é esse execute. Tanto é que se eu apagar aqui, colocar um ponto e dar um Ctrl espaço, ó, não aparece para mim nada, porque apesar de não estar mostrando aqui um erro, esse arquivo, como não é expect execute, esse arquivo aqui, ele não existe. E aí, seguindo aqui a nossa sequência, tá aqui, o próximo arquivo que a gente vai gerar vai ser dentro de application, use case, create use case. Mais uma vez eu vou copiar o nome aqui desse arquivo, vou dentro do diretório de aplicação, use cases, gerar um novo arquivo, colar, e só vou tirar esse teste daqui e vou colocar o TS. Vou aproveitar que eu já criei aqui, vou exportar do meu index tudo de dentro desse arquivo. Ele vai começar a reclamar aqui por quê? Como eu não coloquei nenhum código ainda, o index vai falar que não tem nada para ser exportado. Mas assim que eu colocar minha classe aqui, ele já vai parar de reclamar isso aqui. Então, qual que vai ser o nome dessa classe que eu vou exportar daqui de dentro? Exatamente o nome que eu usei aqui no meu describe e da declaração de tipagem aqui da minha constante. Então eu vou vir aqui, export class, create use case,
vou abrir chave, e aí como eu tenho no meu teste aqui, eu tenho uma função execute. Então se eu venho aqui, volto lá para dentro, deixa eu voltar, vou ter uma função execute aqui, que vai receber alguma coisa e por enquanto não vai retornar nada, porque a gente vai montar à medida que eu for fazendo aqui. Se eu desço aqui agora e chamo esse arquivo, simplesmente apago uma letra aqui para poder importar, eu tenho a primeira situação aqui já me mostrando que eu tenho uns problemas nesse execute aqui embaixo. Então a primeira coisa que está falando é que, se eu paro o mouse aqui, ó, vocês estão vendo que 3 pontinhos, está dizendo que esse await aqui não tem nenhum efeito, porque esse execute lá no meu caso de uso, ele não está como assíncrono. Então eu já vou colocar um async aqui, ele vai parar de mostrar aqueles 3 pontinhos, então a minha função ela é uma promessa, né? Ela vai retornar uma promessa, e também está falando aqui que essa função não espera nenhum argumento e eu estou passando um. Então vai ser nesse modelo que a gente vai criar essa aula aqui para ficar claro para vocês. Então eu vou voltar lá no meu execute e vou dizer aqui que eu vou receber um user data, que qual que é o tipo dele? Vai ser do tipo create user props. Então reparem agora que eu tenho aqui, trazendo de dentro do meu esquema, essas propriedades para cá. E ele já vai parar de reclamar aqui e está reclamando agora que esse user não retorna nada, porque essa função aqui no retorno dela é uma promessa com void. Então aqui, ó, no meu use case, eu vou retornar um objeto com user, que vai passar da problema aqui porque eu não declarei qual que é o tipo desse usuário. Mas antes de seguir aqui com o desenvolvimento do meu use case, eu quero fazer uma alteração com vocês aqui no meu ESLint. Por quê? Esse let aqui que eu estou declarando, essa constante, essa declaração aqui é apenas da tipagem. E aqui eu estou importando todo o use case. Aqui também eu estou importando toda a propriedade. Vocês podem ver que está um import aqui direto. E eu não queria que isso aqui ficasse dessa forma. Por que isso? A partir do momento que eu faço a importação de todo o arquivo, no momento que é feito o build, eu estou usando aqui quem que eu estou usando? Deixa eu lembrar. Tá aqui embaixo. Quem que eu vou usar para poder fazer o build vai ser o TSX. O TSX ele vai carregar todos esses arquivos para dentro desse teste. Eu não queria isso. Depois eu mostro para vocês o build, como vai ficar, se eu lembrar, não vou esquecer. Que eu não tenho necessidade, porque no JavaScript eu não tenho essa parte de tipagem. Então, se eu fizer com que essa importação, por exemplo, das propriedades aqui, que é uma tipagem, venha com esse types aqui, ó, esse arquivo não vai ser importado, não vai ser buildado no momento ali que eu fizer a solicitação. E aí o ESLint ele tem uma propriedade bem interessante que me ajuda com isso. Então deixa eu copiar aqui de um outro arquivo. É uma rule, então vale mais a pena copiar do que escrever. Mas vocês vão entender no momento que eu colocar aqui dentro do meu ESLint, aqui dentro desse pacote de regras, eu estou colocando o seguinte, ó, @typescript, -ESLint, consistent type imports, ou seja, ele vai fazer agora com que as tipagens sejam importadas como tipagens e não como arquivos completos. Quando eu salvar aqui, ó, ele coloca o type para mim e vocês também estão vendo aqui no meu use case a mesma reclamação acontecendo. Então vou salvar aqui também. Já deixo pronto aqui. No momento que eu salvar agora, ele já vai automaticamente importar com type, caso eu esteja importando apenas a tipagem e não um arquivo por completo. Nesse caso aqui vai ter uma diferença, porque a gente vai declarar daqui a pouco esse use case, a gente vai instanciar esse cara aqui dentro, mas por enquanto eu não fiz isso, então eu só estou importando a tipagem. Agora que a gente já fez o ajuste aqui no ESLint, eu preciso dar um corte no vídeo aqui, porque eu me confundi todo na explicação. Eu vou mostrar para vocês agora qual que vai ser a sequência aqui de arquivos que a gente vai criar. Nós vamos trabalhar aqui com a injeção de dependência e inversão de dependência também. Como que funciona a inversão de dependência? O arquivo que for, a parte do software que for responsável por chamar esse use case, vai fazer a injeção das dependências para que ele funcione. Então, por exemplo, no meu teste, qual que vai ser o repositório que eu vou utilizar? Vai ser in-memory. Mas no momento que eu estiver trabalhando com as minhas rotas, o repositório vai ser o do Prisma. Então, ao invés de dentro aqui do meu use case, eu já declarar qual que vai ser o repositório, eu simplesmente vou declarar uma interface falando, olha, vai ser injetado um repositório nesse tipo aqui, no momento que esse use case for chamado. Na medida que a gente for desenvolvendo, vai ficar mais claro, mas para isso funcionar, o que eu preciso?
No momento que eu instanciar esse use case, eu vou ter que passar para ele algumas propriedades necessárias no construtor. Então eu vou abrir aqui um constructor para essa classe. Opa, Zeno entrou de gaiato aqui. E o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma propriedade que ela é privada, de leitura apenas, assinada com o tipo de repositório que eu vou utilizar. Então, private, read only, repository. E qual que é o tipo desse repository? User repository. Repository. Para que isso aqui vai funcionar? Para que no momento que eu faça a criação do usuário, eu chame esse repositório, passando os dados, que são esse user data, numa função create, e ele retorne para mim esse usuário aqui para eu poder passar para o restante da aplicação. Então agora aqui, ó, const, eu vou ter um const user, que ele vai ser igual a repository, this.repository, que ele é uma propriedade da minha classe, .create, e eu vou passar para aqui para dentro o meu user data. E aí a gente já tem aqui mais alguns problemas para poder resolver. O primeiro, quando eu paro o mouse aqui em cima, vocês vão ver que o SLint está reclamando que esse construtor não está sendo utilizado. Isso aqui não é um erro bem, mas eu não vou usar esse construtor em outro lugar. Então eu já vou desativar essa mensagem aqui. Também lá no meu arquivo de configurações do SLint, então basta copiar. Vou no meu SLint, aqui dentro das rules, vou colar na linha de cima aqui a ordem, não tem problema. Vou colar aqui e vou colocar um off nele aqui para ele deixar aquele construtor passar. E aí, beleza, já não está mais reclamando que esse construtor não está sendo utilizado, porém agora ele está falando aqui que não conseguiu encontrar esse user repository. E esse cara é o quarto arquivo que a gente vai gerar, que está aqui dentro do diretório de repositórios. Então, logo acima aqui, vou gerar um novo arquivo, que vai ser o user.repository.ts. Outro detalhe também, repare que os meus diretórios são no plural, então repositories, use cases, esquemas, e o arquivo eu costumo colocar no singular, exceto para a infra lá no momento de colocar o memory, mas são questões de nome, realmente não tem problema, isso aqui, mais uma vez, não influencia na construção do software em si, é apenas um modelo que eu uso para poder organizar os códigos aqui dentro. E o que vai ser esse repository aqui? Ele vai ser um export type user repository, ou seja, ele é só uma tipagem, né, uma interface, onde aqui dentro eu vou ter uma função create, que vai receber um user data, que é do tipo create user props, e ele vai retornar para mim uma promise, do tipo entity. Isso. Então, ó, primeira coisa, vocês repararam que aqui na hora que eu finalizei a importação, ele puxou aqui o arquivo inteiro, mas quando eu salvei, ele colocou o type, ou seja, aquela regra que eu coloquei no SLint já está funcionando, e aí a gente já tem um outro problema aqui, que é, não temos esse user entity. Só que antes, vamos voltar aqui no use case para a gente corrigir essa importação aqui. Então, eu vou apagar o Y aqui. Beleza, fiz a importação, ele já colocou o tipo ali para mim, e eu já tenho uma quase consistência aqui. A primeira coisa é que esse create user aqui, né, create do meu repository, ele é uma promise, então eu preciso colocar um await aqui atrás. Então, o meu use case já está quase concluído. Está tudo certo aqui. Na verdade, ele já está finalizado, né? Para dentro dessa construção onde a gente não vai colocar as outras regras que estão aqui dentro, essa parte de validação, o use case já finalizou aqui o papel dele. Agora eu vou passar para os outros arquivos que eu preciso construir para tudo ainda funcionar. Então, dentro do meu repository aqui, está reclamando, dizendo que esse user entity não sabe o que ele é, não conseguiu encontrar esse nome. E aí, voltando no meu mapa, dentro aqui de entidades, esse é o quinto arquivo que eu vou gerar. Então, user entity, onde ele fica dentro de domain entities. Então, aqui dentro de domain entities, eu vou gerar o meu arquivo aqui, que é o user.entity.ts. Eu acabei de me lembrar aqui que eu não fiz a exportação aqui, ó, do meu repositório. Então, export tudo from repository, eu venho aqui no meu use case e apago o nome do arquivo. E tudo vai continuar funcionando. Beleza, coloquei aqui o meu user entity. Agora eu simplesmente vou vir aqui, já vou exportar de uma vez para não esquecer. User entity. E aqui de dentro, o que eu vou exportar? Esse user entity vai ser utilizado para a gente trabalhar com o teste unitário.
Porque como eu não vou fazer a construção ainda do banco de dados, eu vou instanciar esse cara lá na minha memória, porque ele vai ser muito similar ao que vai vir lá do Prisma no futuro. E ele vai entregar a mesma estrutura, só vai ter 2 campos a mais ali, que é o CreateDet e o PDTDet, que a gente não vai colocar aqui, porque nesse momento não faz sentido. Mas ele vai vir para cá como uma entidade também no momento que eu for utilizar o Prisma. Então isso aqui é uma classe. Export Class User Entity. E o que essa classe vai ter? Ela vai ter um construtor. Então, um construtor que vai receber um User Data, que é do tipo Create User Props. Simplesmente eu venho aqui e além de receber essas propriedades, eu também vou construir um ID para essa entidade. Então, no momento que eu instanciar e passar esses dados para essa classe, o ID vai ser construído na instância do objeto ali que eu chamar, né, constante. Então, aqui dentro eu vou ter um ID, que ele é do tipo string, e eu quero que ele seja um handle UUID. Essa função ela já é disponível aqui dentro do Node. Se eu parar o mouse aqui em cima, vocês vão ver que é do Node Crypto. Inclusive, eu já vou até copiar aqui, ó, e passar o nome aqui dentro. Esse é o padrão que a gente utiliza a partir do Node 18, se eu não me engano. A gente passa de onde está vindo o pacote. Então, Node Crypto para facilitar aqui a saber de onde, de fato, essa biblioteca está sendo importada. Então, beleza, eu já tenho aqui o meu repositório, a minha entidade construída. Já está sendo exportada aqui. Se eu ver no meu user repository agora, né, na minha interface, basta eu importar, salvar aqui e pronto. Agora eu já tenho o meu use case chamando o meu repositório chamando a tipagem do meu user entity. Se eu venho aqui, inclusive, do meu use case agora e passo um user ponto, vocês vão ver que eu tenho acesso ao ID, que é exatamente o que eu estou fazendo de teste aqui, ó. Eu espero que tenha a propriedade ID. E o restante eu não tenho acesso porque eu não deixei como público aqui na minha entidade. Né? Não consigo acessar diretamente ali a propriedade do usuário. Beleza. Agora que eu já tenho essa estrutura, o que eu preciso para poder fazer meu teste funcionar? Se eu venho aqui agora e executo ele aqui, esse run aqui que vocês estão vendo em cima do meu teste é uma biblioteca do próprio VS Code aqui, uma lib chamada Jest Runner. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Está instalado aqui embaixo. Cadê? Jest. Passou, tá aqui. Jest Runner. Então se eu clicar aqui, ele já vai fazer a execução do teste para mim. Vai falhar, apesar de não ter nenhum arquivo aqui, né? Não tem nenhuma indicando nenhum problema. Vocês vão ver que o teste vai falhar porque eu só declarei esse use case. Eu não instanciei ainda o use case em si. Então, se eu volto aqui em cima, ó, ele não sabe o que é esse execute, tá? Como undefined. Porque eu não, apesar de eu ter declarado, eu não tenho a instância ainda do use case. Então, aqui dentro do meu describe, agora eu vou criar um before all, ou seja, antes de tudo, antes de cada um dos testes aqui, da execução de todos eles, eu quero que o meu describe ele faça, né? O meu teste faça a instância desse use case aqui para o restante da minha aplicação. Então eu vou vir aqui e use case, deixa eu copiar, vai ser igual a new create user use case, abre e fecha aqui. Olha só, a partir do momento que eu estou tentando instanciar, repare que esse type aqui agora vai sair, ó, porque agora eu estou de fato chamando esse arquivo e eu preciso dele por completo no momento do build do TypeScript para JavaScript. E aí eu já tenho mais um problema aqui. Se eu paro o mouse, está dizendo que eu estou esperando um argumento e eu não estou fornecendo nenhum. Qual que é o argumento que eu preciso aqui para a função funcionar? Se eu voltar no meu use case, o argumento é um repositório desse tipo user repository. E aí, se eu volto aqui agora no meu mapa mental, esse vai ser o 6º arquivo que eu vou gerar. Então, dentro do diretório de infra, repositories, memory, ou seja, repositórios em memória, eu vou ter esse user memory repository aqui, que vai ser uma classe que vai implementar toda essa interface que eu gerei aqui para os meus repositórios. Então, se eu venho dentro de infra, em memory aqui, gero um user-memory.repository.ts. Deixa eu conferir o nome, tá certo? O que ele vai ser? Export class user memory
repository. Já vamos voltar aqui no index e exportar para poder fazer aquela importação bonitinha apenas do diretório. E para ele funcionar, eu vou implementar o meu user repository, que ele está puxando de dentro lá da minha aplicação. Ah, Felipe, mas você tinha dito que tudo que é aquilo que é usado em mais de um arquivo, você coloca dentro do domain. Não é bem uma regra dura. Vocês podem ver que esse aqui eu coloquei lá dentro da minha applications, porque eu acho que faz mais sentido lá do que dentro do domain aqui. Beleza. E aí agora a gente tem um problema aqui, sendo indicado pelo VS Code, que está faltando implementar uma propriedade create que foi declarada lá no meu users repositories. Basta eu parar o mouse aqui, dando esse kick fix aqui para ele poder implementar. Vou salvar. Beleza, está aqui a minha função. Como ele é uma promessa, eu preciso colocar um async aqui atrás. E aí eu preciso implementar isso de uma forma que quando eu chamar essa função, um banco de dados seja consumido, né? Ele seja criado, seja gerado um banco, seja consumido à medida que eu for construindo o restante ali dos testes. Então aqui dentro da minha classe, fora do meu create, eu vou gerar uma nova propriedade chamada users, que ela é do tipo user entity, um array de user entity, e ela vai inicializar por default como um array vazio. Aqui dentro eu estou recebendo o user data, eu posso até tirar esse promise daqui, não preciso dele, que o VS Code ele consegue identificar por padrão qual que é o retorno. Ó. Vocês podem ver que o TypeScript agora está reclamando, falando que void não é assinado pelo tipo lá que eu passei aqui dentro do meu users repository. Ó. Ele tem que retornar um user entity. Como estava sendo passado isso aqui, você pode ver que ele não está reclamando, porque na cabeça dele aqui, né, na execução, isso vai ser retornado. Mas eu não estou retornando nada, então eu vou tirar para ele começar a reclamar aqui, até de fato eu passar o retorno correto que foi declarado na minha interface. Então, como vai funcionar isso? Aqui dentro do meu create, eu vou ter um const user, que vai ser um new user entity, que é aquela entidade lá que eu gerei, né, daqui dentro do meu diretório, e eu vou passar para ele user data, que é o que ele está esperando receber lá no momento que eu faço a instância dessa classe aqui. Então esse user data, agora eu vou pegar meu banco de dados aqui em memory, que é o this.users.push, e vou passar para dentro desse array esse usuário criado. E no final eu vou retornar esse usuário. Só de fazer isso, reparem agora que o meu arquivo já não está reclamando mais de nenhuma falha, e o meu banco de dados em memória já está funcionando aqui com essa função create. Então, dando uma passada por cima aqui do que a gente construiu até agora, eu tenho o meu caso de uso, que recebe via injeção de dependência um repositório, que precisa ser desse tipo user repository no momento que essa classe for instanciada. E agora aqui dentro do meu teste, vocês reparam que ele está reclamando, eu preciso passar esse argumento para que minha classe passe a funcionar. Então aqui fora eu vou gerar uma nova constante chamada de repository, que ela vai ser do tipo user repository. E aí, aqui dentro do meu before all, eu vou instanciar o meu user memory repository. Ou seja, com esse repositório agora eu consigo passar aqui para dentro do meu use case e tudo já está funcionando. Com isso aqui criado, deixa eu limpar o meu terminal, se eu venho agora e executo o meu teste, vocês vão ver que vai funcionar, porque eu já atendi todos os arquivos necessários para que isso aqui funcione, ou seja, estou passando um dado de usuário com os formatos que eu validei ali com o meu create user props para dentro do meu caso de uso. O meu caso de uso ele está sendo instanciado aqui em cima, ele está recebendo como propriedade, né, como parâmetro obrigatório, esse repository que é em memória, e ele está executando via essa injeção, esse create, que também ele é apenas uma assinatura, e esse create está sendo injetado, chamando o meu repositório em memória, jogando esse usuário aqui para dentro. Então, meu teste já está funcionando e tudo está aí criado de acordo com o nosso mapa mental daqui de fora. O último arquivo que eu vou gerar aqui nessa aula vai ser um mock dessa criação de usuário.
E para que isso? Como eu vou ter outros testes mais à frente, onde eu vou precisar criar um novo usuário, para não precisar de ficar copiando e colando isso aqui, né, fazendo uma repetição de código, eu vou transformar isso aqui em uma função que vai me retornar esse objeto. Então, ó, dentro aqui do meu teste, e Unity tem esse diretório mocks, dentro do meu mapa aqui, ele é o 7º arquivo a ser gerado. Então, eu vou vir aqui e simplesmente vou criar um create user mock. Então, int create-user.mock.ts. E o que esse cara aqui é? Basicamente, um retorno de uma função que retorna exatamente esse objeto aqui. Então, export const create user mock. Aqui não é uma classe, é uma função de verdade, não é uma função, não precisa ser uma classe. E eu vou retornar aqui um objeto, que é exatamente esse cara aqui que eu estou passando. Só de fazer isso, eu já consigo vir aqui, ó, deixa eu exportar também esse mock e substituir. Ao invés de chamar a criação desse objeto dessa forma, eu venho aqui e chamo create user mock. Create user mock. Essa função já está funcionando. Ele está reclamando aqui que eu não estou mais precisando desse create user props, porque eu abstraí a criação desse usuário para dentro do meu mock. Vou tirar aqui, salvo, executo o meu teste de novo, para ver se tudo está funcionando. Deixa ele executar. Prontinho, vocês reparam que já está funcionando aqui também. Mas vamos dar uma incrementada nesse mock. Eu vou explicar para vocês mais à frente por que a gente vai precisar disso. Reparem que aqui eu já estou retornando esse objeto e ele é fixo. Mas eu quero testar uma das regras de negócio lá na frente, é que o usuário ele não pode ser cadastrado com a idade menor de 18 anos. Então, a data de nascimento dele vai ser necessária eu conseguir alterar. Para isso funcionar, eu vou gerar um props aqui e vou falar que ele é de qual tipo? É do tipo create user props. Que é aquela interface, né, aquele esquema que eu gerei lá no começo. E aí aqui dentro, eu simplesmente vou fazer um spread desse props para que ele passe a respeitar aqui, quando eu passar uma propriedade, ele vem aqui para dentro. Só que agora eu já tenho um problema aqui, tá falando que name, ele vai ser sempre substituído por causa desse spread que eu passei. E não necessariamente eu quero mudar o nome, às vezes eu quero mudar apenas a data de nascimento, às vezes eu quero mudar o password para poder fazer o teste, ou até passar um e-mail inválido ali durante a execução, para poder verificar, né, se as minhas validações estão válidas. Então, para isso, eu vou colocar aqui um partial, ou seja, eu não preciso passar todos os argumentos para dentro dessa função, posso passar um ou outro, e aí o que eu não passar vai ficar valendo isso que está aqui. Mas repare que ainda assim o meu use case agora está reclamando, falando que eu preciso passar um argumento para essa função funcionar. Eu posso simplesmente passar um abre e fecha chaves aqui dentro, e ele vai continuar funcionando, mas eu acho muito esquisito passar isso aqui desse jeito. Então eu prefiro tirar isso daqui e colocar essa propriedade do meu mock como opcional. Então eu venho aqui e pronto. Agora, ao executar essa função, vamos rodar o teste aqui novamente para ver se está tudo funcionando. Vocês vão ver que vai continuar funcionando, eu espero. Prontinho, está tudo funcionando, mas caso eu queira alterar alguma propriedade desse user aqui, basta eu abrir e fechar a chave aqui dentro. Se eu der um Ctrl espaço, ó, eu tenho acesso a qual propriedade dessa função eu posso modificar. Então, por exemplo, ao invés de colocar o nome John, que está como padrão, eu posso colocar um do aqui, salvar e executar, o teste vai continuar funcionando do mesmo jeito. Então, deixa ele rodar aqui. Prontinho, passou. E uma outra forma também de vocês observarem o que está sendo gerado nesse user data aqui, como eu estou usando essa extensão, né, do Just Runner, eu posso colocar um breakpoint, basta eu passar o mouse aqui antes do número, colocar essa bolinha aqui como ativa e rodar o debug. Agora, o teste vai rodar e vai parar nessa linha aqui e eu vou conseguir ter acesso a quais propriedades que são aqui, ó. Ele gerou para mim o debug, parou a execução e aqui dentro do meu variables aqui eu tenho acesso ao que foi gerado, ó. Ao invés daquele mock que está sendo passado com o John, o nome aqui está como do, porque foi o que eu passei aqui. Se eu dar um play, ele vai executar, vai passar certinho e tá tudo funcionando. Vou tirar esse breakpoint aqui que eu não vou utilizar. Fecho tudo, volto aqui, vamos comitar todo esse código agora. Seguindo aqui a regra, eu poderia simplesmente vir aqui e comitar,
Mas para a gente ver aquela execução lá do Husky que a gente fez na primeira aula, né, que foi esse pré-commit, que está fazendo um type check e depois rodando os testes unitários, eu vou executar aqui a geração do meu commit pelo próprio terminal. Então, git add ponto, para ele poder adicionar todos os arquivos, git commit -m, vou colocar aqui uma mensagem create user test, já estava até aqui, adicionado. Dou um enter, ele vai fazer a checagem das tipagens primeiro, verificar se não tem nenhuma quebra nos meus arquivos TypeScript, depois ele vai rodar o teste unitário com a cobertura, e aí, no final, se não tiver nenhum teste quebrado, ele vai fazer o commit para mim. E se vocês repararem aqui em cima da minha cobertura, ó, até agora todos os arquivos estão com 100% de cobertura. Bom, gente, para esse vídeo é isso, foi um vídeo mais longo, deixa eu ver aqui. Bom, pelo menos na gravação tá dando 50 minutos, mas com certeza com o corte aqui vai ficar menor. E eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, voltem, assistam a aula mais de uma vez, porque realmente essa estrutura de diretórios aqui não é tão comum de ver. No YouTube, pelo menos, eu não vi ninguém explicando nesse formato. Caso tenha ficado confuso, deixe um comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal. O canal agora tá com 7 inscritos, tava com 0, agora tem 7. Então, já tá crescendo, já tá bom. E no próximo vídeo, o que a gente vai fazer? Finalizar aqui essa parte de criação de usuário, passando por toda essa validação. Então, eu vou gerar as funções que vão construir aqui essas validações e a gente vai construindo os testes em cima disso, fazendo primeiro os testes, depois as funções. E por fim, dentro do Create, eu já vou fazer a construção também. Eu não sei se eu vou fazer no Create ou eu vou fazer depois que eu finalizar tudo. Bom, vamos seguindo aqui. Tá? O vídeo já está longo. À medida que eu for gerando os próximos arquivos, eu decido se a gente já vai fazer a parte aqui do Prisma funcionando e tudo, ou a gente segue construindo todo o primeiro CRUD aqui, fazendo os testes unitários para no final só vir com o Prisma e plugar aí para vocês verem que não é algo do outro mundo. Depois que vocês construírem uma lógica toda, fazer aí a conexão com o banco de dados e tudo, é o de menos. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.